Oi pessoal, como prometido, né, a gente vai ver o nosso primeiro probleminha envolvendo a ideia de função, tá? Mas antes eu preciso ver com vocês uma generalização do que eu falei na aula passada. Então na aula passada eu dei as características, domínio, imagem e período de uma função seno e cosseno bem simples, né? Y igual a seno de x ou y igual a cosseno de x. Só que, né, claro, a gente sabe que não vai aparecer assim de maneira tão simples pra gente, eles vão ter que dar uma incrementada, né? Então, normalmente, o que é comum, né, é a função aparecer com esse aspecto, onde A, B, C e D são constantes, né, são valores aí que vão ser atribuídos em cada problema, em cada enunciado, tá bom? O que a gente tem que saber é qual é o efeito que essas constantes, né, que esses valores qual é o efeito que esses valores vão ter sobre o nosso gráfico. Então essa é a ideia, tá bom? Vamos lá, vamos pensar aqui primeiro no domínio, né? O domínio, pessoal, ele não vai se afetar, tá bom? Independente aqui de quem é A, quem é B, quem é C, né? O domínio sempre vai ser o conjunto dos números reais, tá bom? Então isso pelo menos é invariável, tá? Isso não muda. A imagem, bom, a imagem vai mudar. A gente sabe que seno e cosseno são expressões entre menos 1 e 1, tá bom? O seno é no mínimo menos 1 e no máximo 1. E a mesma coisa você pode dizer sobre o cosseno. Então a gente está pegando um número entre menos 1 e 1 e está multiplicando por b. Quando você faz isso, você tem agora um número que está entre menos b e b, tá bom? Aí depois você pega esse valor e soma a. Bom, então agora a gente tem um número que está entre a menos b e a mais b. Então esse, pessoal, essa vai ser a nova imagem da função, tá bom? Independente se é a função seno ou função cosseno. E o período aí é o mais importante, né? O período a gente tinha visto que era sempre 2π, o período ele vai sofrer aqui uma alteração, né? O período vai ser agora 2π dividido por esse valor aqui, ó, que multiplica o x, tá? Dividido por esse valor. Na verdade, é dividido pelo módulo desse valor, né? Já que a gente quer pegar o período sempre como um valor positivo, tá bom? Então, pessoal, o período agora vai mudar, né? Dependendo desse valorzinho c que multiplica o x, tá certo? E esse d, né, que eu coloquei aqui, esse d ele aparece às vezes em algumas questões, mas ele não interfere, né? Pelo menos em nenhuma dessas três características aqui pra gente. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no problema? Então, o que eu tinha comentado com vocês, né, uma situação do mundo real, uma situação prática, que é um evento periódico, é a temperatura do solo, né, numa região. Então, uma equipe de agrônomos estava fazendo um estudo, estava fazendo lá um estudo de campo, né, numa certa região, e eles precisam saber a temperatura, a evolução da temperatura por alguma razão, né, por algum motivo. E eles descobriram, né, que a temperatura nesse solo obedecia, né, a essa regra, né? Interessante, né? Obedece aqui a essa regra que depende aqui da função seno. Bom, a gente sabe que tzinho, né? Tzinho que funciona aqui pra gente como se fosse o x, né? O tzinho, ele é o tempo que você espera, né? O tempo em horas, né, que você espera. Eu acho que eu não coloquei aqui que é o tempo em horas, né? Eu dei uma abreviada aqui no problema, mas é o tempo em horas, tá? O tempo em horas. É o tempo em horas que você espera a partir do tempo inicial, que é 3 da manhã. Então eles começaram o estudo às 3 horas da manhã, então para eles t igual a 1 é 4 da manhã, t igual a 2 é 5 da manhã e assim por diante, tá bom? Sempre que a partir da referência é 3 da manhã. E o valor da função, o h de t, é a temperatura medida no solo em graus Celsius. E a pergunta, né, que ele faz é muito simples. Ele quer saber quem é a temperatura máxima e em que horário, né, que essa temperatura máxima é atingida. Então, se você quiser dar uma pensada, né, é aquela hora de você pausar o vídeo, pensar um pouquinho, né, com as coisas que a gente viu, inclusive, né, com essa ideia que a gente tem no quadro, já é possível de resolver, tá bom? Vamos lá, pessoal, vou começar pensando na temperatura máxima, né? E aí, quando que a gente atinge a temperatura máxima, né? Bom, a gente sabe que a função vai variar de acordo aqui com t, de acordo com os valores de t, tá bom? E dependendo aqui dos valores de t, essa expressão aqui de seno, ela vai assumir no máximo o valor igual a 1. Então esse é o valor máximo
que a função seno consegue admitir. Consequentemente, a função h de t vai valer no máximo 15 mais 5. 15 mais 5, 20. Então essa é a temperatura máxima aí desse solo. Tá? Então a temperatura máxima vai ser H igual a 15 mais 5 vezes 1. Né? A temperatura máxima é atingida quando o seno é igual a 1. Então isso vai dar 20 graus Celsius. E se ele tivesse perguntado qual é a temperatura mínima, né? Temperatura mínima seria quando o seno é igual a menos 1, quando o seno fosse igual a menos 1. Então seria 15 menos 5, 15 menos 5, 10. Então a gente já viu, né, que a temperatura nesse solo varia entre 10 e 20 graus, quer dizer, é uma região fria, né, um local bem frio. Pessoal, a gente podia, né, ter usado direto essa regrinha aqui da imagem. Né? Observa quem faz o papel do A e do B aqui na nossa expressão e vê que A mais B, 15 mais 5, 20 é o valor de máximo, e A menos B, 15 menos 5, 10 é o valor de mínimo dessa função. Tá bom? Bom, mas a gente ainda precisa descobrir qual é o horário em que isso acontece. Né? Qual é o horário em que o seno vai ser igual a 1. Tá bom? Então eu preciso, né, que o seno de π sobre 12 vezes t mais 3π sobre 2, eu preciso que esse seno seja igual a 1. E aí a gente vai lembrar da aula passada, né? Quem é esse ângulo aí que tem um seno igual a 1, né? Quem é esse ângulo? Bom, quem tem um seno igual a 1 é o ângulo de 90 graus, certinho? De 90 graus, que em radianos a gente vai escrever como π sobre 2. Então se eu quero que o seno seja igual a 1, é porque esse ângulozinho, ele tem que valer pra gente π sobre 2, certinho? Então eu vou fazer aqui, ó, π sobre 12 vezes t mais 3π sobre 2 é igual a π sobre 2. Bom, o que você pode fazer aí para começar a simplificar a história, né? Divide essa equação toda por π, né? Faz mal nenhum, né? Dividir tudo por π, onde tem π aí vai desaparecer. E aí você vai ficar com uma expressão mais simples de resolver, que é a seguinte: t sobre 12 mais 3 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. E aí, pessoal, a gente consegue melhorar mais ainda, né? Você pode pegar esse 3 meios e passar para o outro lado subtraindo, né? Então vai ficar 1 meio menos 3 meios vai dar menos 2 sobre 2, né? Menos 2 sobre 2 é menos 1, tá bom? E aí, né? Finalmente você chega aqui à resposta. A resposta é t igual a menos 12. Fez sentido para você? T igual a menos 12? E agora, né? Fica meio estranho, né? Fica meio estranho. Ele quer saber qual é a hora do dia, né, em que a temperatura é máxima. Bom, a gente sabe que a gente começa aqui como referência às 3 da manhã, então 12 horas antes das 3 da manhã é quando a gente vai ter aí essa temperatura máxima, tá bom? Se você achar estranho, né? Se você achar estranho, você pode fazer o seguinte: você pode usar a ideia do período, né? Quem vai ser o período aqui? Vamos lá. O período é 2π sobre o módulo de C, então o período vai ser 2π dividido pelo módulo de π sobre 12. Então vou colocar aqui, ó, π sobre 12. Como o π sobre 12 já é positivo, né, eu nem preciso escrever esse módulo. Quando a gente dividir uma coisa pela outra, vai ficar 2π multiplicado pelo inverso, né, 12 sobre π, você vai encontrar, né, que o período aí é de 24 horas, certinho? Então já era esperado, né, já que a gente está pensando aí numa grandeza que varia aí de acordo com o dia, né, que varia de acordo com o dia, faz sentido que o período seja 24 horas, né? Quer dizer, se você olhar em dias diferentes, no mesmo horário, você vai medir a mesma temperatura para o Sol, tá bom? Se a gente sabe então, né, que 24 horas é o período, a gente pode pensar no seguinte, né, que o tempo menos 12 vai ter a mesma temperatura que o tempo menos 12 mais 24. É aquela história, quando eu avanço no domínio um valor igual ao período, a minha imagem não muda. E a imagem aqui no caso é a temperatura.
Então você pode dizer, né, que menos 12 mais 24, menos 12 mais 24 vai dar 12. Né? Então 12 horas após ali o período inicial, a gente tem aí a temperatura máxima do solo, tá bom? Então a temperatura, o horário, né? O horário, você pode pensar, vamos lá, que o horário de temperatura máxima é T igual a 12, né? Você pode pensar assim, no T igual a 12, e T igual a 12 vai ser às 15 da tarde, né? Às 3 da tarde, às 15 horas, tá bom? Por que isso, né? Por que 15? Porque eu estou somando aqui com 3 da manhã, que é a hora inicial. Então 3 mais 12, 15, né? 3 horas da tarde.